combinado de eles passarem esse final de semana aqui com a gente também. Não sei se você já conhecia os meus pais, se não, está aqui, muito prazer. Seu Edinaldo, pastor Edinaldo também, né? Já, ainda que eles estejam já aposentados, já está em outra fase, né? Mãe, fica em pé rapidinho, por favor, também, para quem não conhece. Essa é minha mãe, tá? Aí agora você entende, né? Juntou o melhor dele, juntou o melhor dela e deu isso aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, né? E a gente já tinha combinado esse momento deles passarem esse final de semana com a gente. Já há algum tempo atrás, né? Eu tinha compartilhado isso com ele. Pai, queria que vocês estivessem com a gente, que você trouxesse. Meu pai já tem quase 50 anos de ministério, dedicado ao ministério da pregação do Evangelho, de trabalhar para fortalecer a igreja de Jesus, né? Minha mãe também, não só no ministério junto com o meu pai, mas também uma larga experiência missionária também. E eu e os meus irmãos, a gente carrega muito disso. Eles muito, né? Foi o único pastor que eu tive na minha vida como ovelha mesmo, né? E tudo que eu tenho vivido hoje, eu tenho essa base de ter recebido pelo testemunho de vida deles, por tudo aquilo que eles compartilharam com a gente desde de berço, desde que a gente é criança, né? E é uma gratidão, uma alegria muito grande da gente poder estar juntos aqui e receber, Pai, essa palavra que o Senhor colocou no seu coração para nós, para nos abençoar, tá bem? E eu gostaria de orar nesse momento e a gente com o coração aberto, sedento, fominha, que você seja fominha por receber uma palavra de Deus que vai de encontro, não talvez nem aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Você pode estender a mão para cá, por favor? Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez te agradecemos, meu Pai, porque o teu reino, ele é gigantesco, ele toma todos os lugares da terra, a tua igreja está espalhada por todos os lugares, Pai, e os meus pais, ó Deus, que têm, ó Pai, agora congregado e vivido ali, ó Pai, naquela cidade no litoral de São Paulo, em Itanhaém, e ó Deus, poderem estar conosco aqui como uma igreja só, como um corpo só em Cristo Jesus, isso é muito precioso. Pai, eu sou testemunha do quanto que os meus pais têm de experiência com o Senhor Jesus, o quanto eles já receberam do Senhor, o quanto o Senhor já fez nas vidas deles. E, ó Pai, certamente que é algo precioso que vai nos alimentar, que vai inspirar a nossa fé, que vai virar uma chave na nossa mente, talvez, ó Pai. Ó Deus, algo precioso que vai, ó Deus, cravar, ó Pai, o destino que o Senhor tem para cada um de nós. E nós queremos isso, e recebemos isso com muita alegria. Ó Pai, que o Senhor use com liberdade o teu servo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Muito boa noite a todos, na bendita graça e paz de Deus, nosso Pai Celestial, e do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estivemos, eu e minha esposa estivemos aqui o mês passado e para fazer uma coisa que eu acho que só pai faz. O varão ali, quando esteve com a família dele conosco, no início do ano, no mês de janeiro, ele esqueceu lá uma coisa, lá na nossa casa, quando retornou para cá, e que depois que ele percebeu que tinha esquecido, era uma maletinha de ferramentas. Aí ele
telefonou avisando que tinha esquecido, e se eu podia trazer essa maleta para ele. Porque algumas coisas da bicicleta que ele levou, a dele, a do Bernardo, precisavam ser recolocadas. E se eu podia trazer a maleta de ferramenta deles aqui. É como se fosse assim, olha, você está no bairro do Pinheirinho, dê um pulo aqui no sítio cercado e traga a maleta de ferramenta. São 400 quilômetros. E eles queriam que a gente ficasse aqui para passar o fim de semana e tal. Aí eu falei, olha, só vou poder, na hora que eu puder ir, eu vou aí e levo a maleta de ferramentas, o que só foi possível no mês passado. Aí viemos aqui, ficamos o quê? 2 dias? Acho que 2 dias, e trouxemos a bendita maleta e retornamos para a cidade de Itanhaém. Mas aí eu me comprometi com eles de que a gente viria em outra oportunidade para passar um fim de semana com eles, e calhou que só agora foi possível. A gente tem compromissos com a igreja que somos membros. Eu sou relator da comissão de construção do novo prédio da igreja. A igreja está construindo um prédio para 650 pessoas, e o pastor da igreja, o pastor Vanderlei, me convidou para ser o relator da comissão de construção. E aí temos compromisso. A construção estava parada desde 2010. E aí reativamos a comissão e tal, e as coisas estão efetivamente acontecendo. Cada semana a gente tem que estar dando um relatório para estimular a igreja na contribuição, essas coisas que os irmãos conhecem. Então viemos agora, chegamos aqui na sexta-feira à tarde e vamos retornar para Itanhaém na terça-feira pela manhã, até porque nossa filha e a família dela vai chegar o feriado é dia 1º, né? Eles vão chegar na terça-feira à tarde e irão embora na quarta-feira, no final da tarde, ou um pouco antes do final da tarde. Então a gente precisa estar lá para estar com a nossa filha e a família dela, não é? Mas, meus irmãos, abram suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Já já nós vamos ler os versos que servirão de base para a pregação nessa noite. E na pregação eu quero falar sobre cristianismo aos pés da cruz. Aos pés da cruz. O mundo que Deus criou, Deus o criou de maneira absolutamente perfeita. Não precisava de nenhum retoque, não precisava de nenhuma correção. Tudo que Deus criou, Ele o fez em perfeito, em puro e em santo amor. E Deus determinou instruções básicas sobre como as pessoas que, a partir da criação, vivessem nesse mundo, gostassem de viver do jeito de Deus. Então, a quebra dessas instruções que Deus deu, nos capítulos 1 e 2 principalmente,
para serem observados. Trouxe uma marca para o mundo, a marca da desobediência. E o que foi a desobediência? Foi os primeiros seres humanos deixando de viver de acordo com a vontade de Deus para viver de acordo com a vontade pessoal, com a vontade própria. E isso trouxe o que a Bíblia chama de pecado. Pecado é não viver de acordo com a vontade de Deus. E Deus reagiu à entrada do pecado, que passou a interferir nas instruções dele, e ao reagir ao comportamento e ao procedimento de Adão e de Eva, e também ao comportamento da serpente, do diabo em forma de serpente, que quebraram as instruções que Deus havia dado. As consequências pela entrada do pecado começaram a acontecer neste mundo. A partir disso, as revelações de Deus pela entrada do pecado no mundo se espalharam e se tornaram visíveis em todo o Velho Testamento. Lá no capítulo 6 de Gênesis, a gente tem uma palavra que a maldade do homem passou a aumentar, ou seja, o volume de maldade cresceu de uma maneira tão absurdamente impressionante que Deus viu que o coração do homem era inclinado tão somente para fazer o mal. E isso a gente tem a plena percepção a partir do capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 4 de Gênesis, nós temos que lidar com o primeiro homicídio, na verdade um fratricídio, porque um irmão mata o outro irmão, e por causa do que os seus pais tinham feito antes disto, eles tiveram que amargar a dor de ver um filho assassinar o outro filho, quando Caim tira a vida de Abel. E o Velho Testamento inteiro, a gente passa a ter a percepção de que alguma coisa profundamente errada estava na prática, no pensamento, no coração da vida do ser humano. E muitos anos depois, já no Novo Testamento, Deus usa o apóstolo Paulo para nos dizer, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, que como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No livro dos Atos, capítulo 2, versículo 36 até o 47,
nós então passamos a ler o seguinte, verso 30, Atos 2:36. Portanto, que todo o Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. De 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos pular para o capítulo 11, versículo 26. Atos 11, 26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos.
para se chegar às declarações dos dois textos que lemos, Atos 2 e Atos 11, entre o nascimento do Senhor Jesus Cristo e esses textos, nós destacamos o fato de que muita coisa aconteceu. Vejam, por exemplo, alguns acontecimentos. Quando o pecado entrou no mundo, Deus mostrou que tinha um plano e colocou esse plano em ação. Mateus capítulo 1, de 18 até o 25. Por exemplo, diz lá assim, que ele, Jesus, seria chamado Jesus porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Quando o Senhor Jesus Cristo completou 12 anos de idade, ele foi encontrado pelos seus pais humanos, discutindo com os mestres da lei no templo de Jerusalém. Quando ele fez 30 anos de idade, alguns fatos se destacam. O primeiro é que ele se apresenta a João Batista para ser batizado. E o batismo de Jesus foi para que se cumprisse toda a justiça de Deus. Porque Jesus não precisou arrepender-se dos seus pecados para ser batizado. Ele se declara publicamente como o Messias que tinha sido prometido. O Pai Celestial confirma que Jesus era quem ele dizia ser. Quando, após o batismo, veio sobre ele em forma de pomba o Espírito Santo. E aí, em ato contínuo, ele é tentado pelo diabo. Ele começa a pregar a mensagem do reino após a vitória que ele teve ali contra o diabo, que fez a Jesus 3 propostas absolutamente indecentes. Ele é tentado pelo diabo. Ele começa a pregar a mensagem do reino. E após a primeira pregação, ele começa a chamar para si os seus primeiros discípulos, e aí ele inicia o desenvolvimento do plano do Pai. O seu ministério, que durou na terra cerca de 3 anos e meio. As ações ministeriais do Senhor Jesus Cristo duraram cerca de 3 anos e meio, quando ele é traído e vai para a morte, traído por Judas Iscariotes, e ele então vai para a morte. Após a sua morte, 3 dias depois, ele reaparece aos seus discípulos para confirmar as suas palavras de doutrinamento e de instruções. Ele reaparece vivo, com muitas e inquestionáveis provas
3 dias depois. E ressuscitado, ele dá uma ordem em Mateus 28 aos seus discípulos. Essa mesma ordem é dada em Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 e João capítulo 21. E em Atos capítulo 1. Com o retorno do Senhor Jesus Cristo para a presença do Pai, os discípulos são consolados por 2 varões, isso está em Atos capítulo 1, por 2 varões que apareceram aos discípulos vestidos de branco. E enquanto assim procedem, o capítulo 2 de Atos vai nos dizer que o Espírito Santo vem sobre a terra. E que com a vinda do Espírito Santo, os discípulos iniciaram o cumprimento da missão através de testemunhos e da primeira pregação que eles fizeram na face da terra. Atos capítulo 2, de 14 a 36. E com a pregação dos discípulos, a igreja então nasce. A igreja brota em cima das instruções que Jesus tinha dado, e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É impossível a igreja dar errado, porque ela não veio a existir pela vontade humana, mas pela vontade daquele que a colocou na face da terra. Em Atos 36, depois que os apóstolos dizem para a multidão: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando a multidão, que a Bíblia não menciona quantas pessoas estavam na multidão, ouviu a acusação: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A multidão foi dominada por um sentimento de arrependimento. E aí eles perguntam, a multidão pergunta aos apóstolos: diante de tudo que nós ouvimos, o que é que nós temos que fazer? Parece que só aí a ficha caiu. Parece que só aí eles tiveram consciência do que tinham feito com o Filho de Deus. E diante da pergunta da multidão, o que é que nós temos que fazer? Pedro toma a palavra e diz para a multidão
o seguinte, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os filhos de vocês e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, a resposta que Pedro deu era para os que fizeram a pergunta. Qual é a pergunta? À luz de tudo que nós ouvimos. E o que é que eles ouviram? A partir do versículo 14 até o 36. A resposta que Pedro deu era para eles. A resposta era para os filhos daqueles que crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Mas não só. A resposta era para todo ser humano na face da terra. E no versículo 40 do capítulo 2 de Atos, com muitas outras palavras, os advertia: salvem-se desta geração corrompida. Ou seja, o que vocês precisam fazer tem que partir da vontade de vocês de querer fazer. Porque vocês estão vivendo uma geração absolutamente corrompida. Salvem-se dela, é a resposta de Pedro para a multidão. E o versículo 41 vai nos mostrar que parte do povo aceita o conselho de Pedro. E por isso foram batizados cerca de 3.000 pessoas que naquele momento se converteu a Jesus Cristo. Não era pouca gente. Cerca de 3.000 pessoas se converteu a Cristo e foram batizados. O batismo era o selo. O batismo era o sinal do comprometimento com Jesus. O batismo era o sinal visível de que a partir daquele momento eles viveriam a vida aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Era um novo viver. Porque tinham nascido de novo. E nascer de novo significa viver com uma nova maneira de pensar, de se expressar e de viver a vida no mundo. Por isso que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Por que eles foram chamados cristãos? Porque a partir do arrependimento dos pecados, porque a partir do batismo como símbolo de compromisso, eles viveriam de uma forma completamente nova. E que no dizer do apóstolo Paulo,
Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É viver a vida absolutamente comprometida e aos pés da cruz de Cristo. O cristianismo é uma religião baseada na crença na pessoa do Senhor Jesus Cristo e em seus ensinamentos. Para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus. Para os cristãos, o Senhor Jesus Cristo é o Criador do universo, como disse João no capítulo 1. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. O cristianismo é uma qualidade de vida inteiramente baseada na vida do Senhor Jesus Cristo. Qual é a diferença entre cristianismo, como sendo uma religião baseada na crença de que Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo e seus ensinamentos, e cristianismo como sendo uma qualidade de vida baseada na vida do Senhor Jesus Cristo? Qual é a diferença entre essas duas definições? É que uma leva em consideração a cruz e a outra ela é totalmente centrada na cruz do Senhor Jesus Cristo. Então seria legítimo dizer que existe cristianismo sem cruz? Sim, é legítimo, seria legítimo afirmar isso. Porém, que tipo de cristianismo seria esse? Bem, sobre essa pergunta, um cristianismo sem cruz, falaremos, quem sabe, um outro dia, uma outra oportunidade. Mas eu quero compartilhar com vocês sobre o fato de que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele é vivido aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Porque sem a cruz não haveria esperança. A esperança de forma nenhuma para o ser humano. E também sem ela, não há vida com Deus. Sem ela, não há vida para Deus. Como nós não vimos Jesus crucificado, a não ser pela fé, nós podemos facilmente confundir a vida que nós vivemos sem a cruz do Senhor Jesus Cristo. Isso me faz lembrar do que está escrito na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 14, 15 e 16.
Olha o que está escrito aqui, verso 14, Gálatas 6:14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser por meio... Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não ser. O que importa é ser uma nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Meus irmãos amados e minhas irmãs amadas, a palavra do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, ou seja, pela cruz, o mundo foi crucificado para mim, e eu fui crucificado para o mundo. Então, meus irmãos, é muito importante que jamais nos esqueçamos que o que somos, como somos e por que somos, o que cremos, como cremos e por que nós cremos, tem a sua base quando estamos ajoelhados aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 11 de Atos, se nós começássemos a ler a partir do versículo 19, lá diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada pela morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, a Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, após todos os acontecimentos de Atos 2, já era possível perceber que os que viviam aos pés da cruz já podiam ser sido chamados de cristãos. Atos 2,
e Atos 11, já não são mais 3.000. Até o capítulo 11, a igreja passou por uma multiplicação, passou por uma grande perseguição. E em Atos 11, seguramente, a igreja já tinha passado de 25.000 pessoas chamadas cristãs que viviam aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Eram dezenas de milhares de pessoas que tinham nascido de novo. O que é e como é viver aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo? Primeiro de tudo, para viver aos pés da cruz, é preciso crer que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. É nisso que tudo começa, crendo no Senhor Jesus Cristo. Porque, afinal de contas, Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A pergunta foi, à luz de tudo que ouvimos, o que é que nós temos que fazer? Creiam, arrependam-se dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Em segundo lugar, o que é viver aos pés da cruz de Cristo? É dedicar-se em profundidade aos ensinos dos apóstolos. Os ensinos dos apóstolos estão claramente delineados na palavra de Deus. Os ensinos dos apóstolos são os ensinos que eles receberam de Jesus e que agora eles tinham a missão de passar à frente para os novos convertidos que criam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso está em Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é viver aos pés da cruz? É dedicar-se a um viver orientado pela comunhão, pelo partir do pão e pelas orações. O que é viver aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo? É viver no temor do Senhor, temendo a Deus. Ou seja, quem é você quando o pastor não está perto? Quem é você quando o irmão da Igreja da Graça não está perto? Quem é você? E você não terá dificuldade de dizer, eu sou aquele que, mesmo não estando com meus irmãos perto, eu vivo no temor do Senhor. Isso é viver aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Viver aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo é viver em união com os demais irmãos. União tem a ver, a gente conversava sobre isso hoje pela manhã. União tem a ver com braços e abraços. Ou seja, meus braços estão sempre estendidos para abraçar os meus irmãos, aqueles que creem como eu creio, aqueles que vivem como eu vivo, aqueles que fazem como eu faço. E se não tiver nenhum irmão perto, eu vou fazer como a cruz de Cristo pede que eu faça. Eu vou viver como a cruz de Cristo pede que eu viva.
aqui no livro de Atos, uns camaradas um dia pediram aos apóstolos, disseram aos apóstolos assim: a gente tem dinheiro, a gente pode comprar o poder que vocês têm. Não, o poder de Deus não pode ser comprado com dinheiro. E aí um desses camaradas quiseram praticar o exorcismo. E a pessoa possessa dos demônios disseram: Paulo eu conheço, e vocês, quem são? Viver aos pés da cruz de Cristo é viver em comunhão com os irmãos, é ter os braços abertos em qualquer circunstância e em qualquer situação para acolher, porque nos braços e nos abraços há muita mensagem que a gente passa para as pessoas que nós abraçamos. Viver aos pés da cruz do Senhor é viver tendo tudo em comum com os demais irmãos. Eu conheci uma igreja que todo ano, a gente sabe que tem pessoas que trocam de carro. Eu nunca achei que isso fosse possível. Uma igreja que, quando os irmãos vão trocar de carro, eles pegam o carro e não importa quantos anos tenha o carro, se é novo, se é seminovo, quando eles vão trocar, eles doam o carro para a igreja, para que os irmãos que não têm carro podem escolher o carro que quiser, porque são colocados no estacionamento e os irmãos podem ir, que não têm carro, podem escolher o carro que quiser e o carro será seu. Ter tudo em comum. Ou seja, não faz diferença o carro está comigo ou está com meu irmão. Não faz nenhuma diferença, porque quem vive aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo tem tudo em comum. Tudo em comum. Quando tem um jantar na igreja, não fica querendo ser o primeiro da fila, mas deixa ser o primeiro o irmão na fé. Isso é viver aos pés da cruz do Senhor, tendo tudo em comum. Versículo 45 de Atos capítulo 2. E tinham tudo em comum. E porque tinham tudo em comum, viver aos pés da cruz de Cristo. É saber, é não esquecer que existe um lugar para todos. E esse lugar é a igreja. Versículo 46. É nunca esquecer. Por isso lá o livro de Hebreus vai dizer: não abandone a congregação como é costume de alguns. Lugar de crente é na igreja. E não abandona a igreja. O prédio da igreja é o lugar comum da adoração coletiva. E quem vive aos pés da cruz nunca esquece que existe um lugar para que todos estejam juntos, fazendo aquilo que é um por todos e todos por um, chorando com os que choram, alegrando-se com os que se alegram.
Isso é igreja. Jesus veio para plantar uma igreja assim, aos pés da cruz. O verso 46 de Atos 2 vai nos dizer ainda que viver aos pés da cruz de Cristo é praticar encontros de casa em casa. Atos 5:42 diz que a igreja estava todos os dias de casa em casa, no templo, porque eles gostavam de estar juntos. Compartilhando a fé comum. Testemunhando das experiências com Deus. E aí iam de casa em casa, mas nunca chegavam de mãos vazias. Para que após os compartilhamentos, eles tivessem a alegria de comer pão juntos, tomar um café com leite, um chá, pela alegria de estarem juntos, porque afinal de contas fazem parte do mesmo corpo que é a igreja. Viver aos pés da cruz é desejar estar juntos para cultuar a Deus. Ontem, quando estávamos voltando lá do encontro dos homens, fomos deixar o irmão Alexandre pertinho da casa dele, e ele avisou para o pastor: olha, amanhã eu estou na escala, eu tenho que trabalhar, mas eu vou sair direto do meu local de trabalho à noite, para ainda estar na igreja. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque quem vive aos pés da cruz não faz hora extra só para ter um pouco mais de dinheiro no final do mês, porque não existe dinheiro que compre um culto. Ao contrário, quando o patrão ou o encarregado chama para fazer hora extra, não posso, que hoje tem culto na minha igreja, eu tenho compromisso. Nunca, se lhe for possível, nunca troque o culto, a comunhão no culto da igreja, por hora extra ou por qualquer outra coisa, porque culto é o suprassumo da comunhão da igreja. É insubstituível. Um culto que você não vem, você perdeu um milagre. Não falte, pelo contrário, saiba que quem vive aos pés da cruz, a vida é uma prestação de culto a Deus. Quem vive aos pés da cruz, vive uma vida de testemunho para com aqueles que ainda não experimentaram a graça de Deus. E essa vida de testemunho fará que a igreja caia na graça das pessoas. Se você perde um culto porque trocou ele por alguma outra coisa na sua vida, você não tem dimensão das coisas que você perdeu. Não troque o culto por nada. Não marque aniversário do seu filho e da sua filha no dia, e principalmente no horário do culto. Viver aos pés da cruz é saber que em cima dessa vida vivida aos pés da cruz,
Deus acrescentará dia a dia os que precisam ser salvos. Como eu disse no início, nós não vimos Jesus ser crucificado. Mas eu trouxe um vídeo que vai ser passado agora para você, para ver se você entende a importância de viver aos pés da cruz. O que teve que acontecer para que nós vivêssemos aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Vamos assistir, é rapidinho o vídeo. Pode passar, Daniel, coloque aqui.
Claro que isso é uma ilustração, mas uma ilustração que, de certa forma, retrata o que aconteceu para que você estivesse aqui hoje. O que aconteceu para que lhe fosse possibilitado nascer de novo. E em Cristo, você poder ser uma nova criatura. E que ao nascer de novo em Cristo, você saber até que Ele venha buscar você, que a sua salvação, que a sua nova maneira de viver, que a busca pela santificação da sua vida, que os cultos que nós prestamos coletivamente ou individualmente, que os nossos momentos devocionais individualmente cada um com Deus, que a Escritura, a Bíblia Sagrada, que a igreja tem por trás a vida, a morte e a ressurreição do único Filho gerado por Deus. O único, gerado por a ação do Espírito Santo na vida de uma mulher. Esse filho nasceu sabendo que deveria morrer, mas que o Pai glorificaria o Filho, trazendo ele da morte para a vida. E que esse Filho, que de graça e pela graça nos salvou, mediante o seu sacrifício na cruz, vai voltar. E vai voltar nunca mais para salvar ninguém. Ele vai voltar para dizer a você, dizer a mim, dizer a nós: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus vai voltar. E como disseram os anjos aos discípulos, no dia em que Jesus voltou para o céu, Ele vai voltar glorificado, para também te glorificar. Para só então participarmos com Ele da grande ceia, a ceia chamada de as bodas do Cordeiro, quando Ele casará com a sua igreja, numa cerimônia oficiada e celebrada pelo Pai Celestial. Aí nós nos encontraremos com o Pai definitivo. Mas, meus amados, até que isso aconteça, sigamos vivendo aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo, sendo chamados de cristãos, no sentido de que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Custe o que custar, seguiremos a Jesus até que Ele volte. Oremos. Pai Celestial,
Nós agradecemos porque o Senhor manifestou a sua graça sobre nós. Essa graça que não somente nos salvou, mas essa graça que nos tem ensinado a viver neste mundo de maneira justa, de maneira sóbria e de maneira piedosa. Entendendo que aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo devemos seguir vivendo para testemunho daqueles que hão de crer para a vida eterna. Vivendo em santificação e honra, vivendo em valorização da graça do Senhor, para que ela não seja invalidada pelos nossos comportamentos que destoam do teu propósito aqui neste mundo para a nossa vida. Ó Deus, tem compaixão e misericórdia de nós. E quando errarmos o alvo, Senhor, o Teu Espírito Santo nos oriente, o Teu Espírito nos corrija e nos ajude a voltar para o lugar onde devemos estar sempre, ajoelhados aos pés da cruz do Senhor. Abençoa-nos, Pai, com as bênçãos que Tu sabes nós precisamos. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Ele é o nosso Deus Salvador.